Capítulo 171, Besta demoníaca do espaço-tempo. Quando Nili entrou, ele rapidamente olhou em volta. Ele estava bastante surpreso, ele nunca imaginou que o tesouro da mansão do senhor da cidade recolhia muitos itens antigos. Eu posso realmente levá-los? Perguntou Nili, levemente sorrindo enquanto olhava para Ezion. Sim. Ezion assentiu com a cabeça. Nili salvou seu pai, esse tipo de graça não era algo que pudesse ser pago com apenas alguns itens. Para não mencionar que Ezion tinha decidido concordar com quaisquer solicitações de Nili sem hesitação. Então, eu vou pegar o que eu gostar. Nili se esticou, e seus olhos caíram sobre algumas pedras que estavam entre os tesouros. Ele estendeu sua mão e olhou para elas. Quando Nili agarrou algumas pedras comuns dentre os tesouros brilhantes, Ezion curiosamente perguntou: o que é isso? Isso é um rocha guardiã divina. Dizem que foi produzido em uma mina que está no extremo norte do continente divino, que está atualmente sendo ocupado por bestas demoníacas. Os mestres de inscrição colocam um padrão de inscrição na rocha. Uma vez que for alimentada pela força da alma de alguém, ela será capaz de formar uma pequena barreira. Tome essa rocha guardiã divina, por exemplo. Ela tem um padrão de inscrição rancouro colocada sobre ela, permite que você resista a 2 ataques de um especialista rancouro. No entanto, quando o padrão de inscrição for usado, ele precisa ser reparado. Nili sem cerimônia agarrou as 6 rochas guardiãs divinas, cheias de sangue de bestas demoníacas e reparou os padrões de inscrição. Depois disso, ele colocou 3 das rochas reparadas nas mãos de Ezion e guardou as outras 3. Ezion olhou para as 3 rochas guardiãs divinas, na palma da sua mão, esses itens preciosos. De qualquer maneira, elas pertencem à sua família, então por que você está hesitando enquanto eu que nem faço parte dela já peguei 3? Nili riu, enquanto ele continuava a olhar em volta. As bochechas de Ezion ficaram ligeiramente vermelhas enquanto ela guardava as 3 rochas guardiãs divinas. Nili continuou a caminhar ao redor do tesouro e chegou perto de uma pilha de tesouros. Como ele poderia voltar de mãos vazias? Ele estava perguntando se haveria algum pergaminho de técnica rank lendário proibido por aqui. Se houvesse algum, ele iria certamente levá-lo sem medo. Nesse momento, a sua força atual estava longe de ser satisfatória, mas com esses tesouros, ele se sentiria bem mais seguro. Se alguma coisa boa aparecesse aos seus olhos, especialmente aqueles que podem ser utilizados durante uma batalha, Nili iria colocá-los em seu anel interespacial sem qualquer hesitação, ou no anel interespacial de Ezion depois de dizer-lhe o seu uso. Depois de um tempo, Nili levou centenas de tesouros estranhos, como um bandido furtando. Se Ezion visse essa cena, ele provavelmente teria um ataque cardíaco. Nili tratando esse lugar como se fosse sua própria casa. Que pena, não há nada que realmente me chamou a atenção, esse tesouro está um pouco decadente. Nili disse, um pouco decepcionado. Quando Ezion ouviu isso, ela não sabia o que dizer. Nada lhe chamou a atenção, ainda assim Nili ainda levou centenas de itens. Nili encontrou 15 pergaminhos de técnicas de inscrição proibida rank lendário. Infelizmente, eles não estavam muito bem preservados. 10 deles foram arruinados, mas os 5 restantes foram reparados. Após Nili reparar os 5 rolos de inscrição, ele deu 3 para Ezion e guardou os 2 restantes. Nili se espreguiçou.
Ele já tinha pego quase tudo que ele poderia obter. Com tantos tesouros ao seu lado, ele se sentiu mais à vontade. De repente, o olhar de Nili caiu sobre um ovo misterioso dentre os tesouros restantes. Esse ovo media cerca de 1/3 do tamanho de uma pedra de moinho, de cor escarlate e ouro, com muitos padrões de inscrição misteriosos. Nili acreditava ter um conhecimento enciclopédico, no entanto, ele não conseguia entender qualquer um dos padrões de inscrição que estavam nele. Ela estava cheia de mistério. Nenhum desses padrões de inscrição era familiar para ele, ele nunca tinha visto antes. Quando o olhar de Nili caiu sobre o ovo estranho, Ezion curiosamente perguntou: Nili, o que é isso? Eu não tenho ideia, Nili sorriu amargamente enquanto ele balançava a cabeça. Nili sabe da maioria das bestas demoníacas lá fora, no entanto, ele não tem absolutamente nenhuma ideia do que teria nesse ovo, fazendo ele ficar deprimido. Os padrões de inscrição nesse ovo eram muito misteriosos. Por um momento, Nili não ousava sequer tocá-lo. Nili não sabe nada sobre isso. Apenas o que é exatamente esse ovo. Ezion ficou um pouco chocada. No seu entendimento, Nili sabia de tudo. Ezion acreditava que não havia nada nesse mundo que Nili não sabia. Então, o que devemos fazer? Perguntou Ezion, olhando para Nili. Nili olhou para o ovo misterioso. Ele podia vagamente sentir uma aura que vinha dele, a criatura dentro do ovo ainda estava viva. A aura deu a Nili uma sensação misteriosa de pressão. O que exatamente é isso? Nili pensou consigo mesmo. Nili pensou em alguma coisa e, com um ligeiro movimento, ele transformou a força no seu reino da alma em um fio fino e tentou injetá-la no interior do ovo. Ele não tinha ideia de que besta demoníaca estava no ovo, mas uma vez que absorvesse a sua força da alma, seria equiparado à sua força da alma e seria domado por ele. Quando ele injetou a força da alma no ovo, Nili sentiu a resistência da aura do ovo, como se ela estivesse rejeitando a força da alma de Nili. Ele formou uma espécie de barreira e bloqueou a força da alma de Nili de entrar. Quando sentiu o poder da barreira, Nili ficou chocado. Essa é definitivamente uma besta demoníaca de grau extremo, era provável que nem fosse desse mundo. Se uma besta demoníaca tem esse tipo de barreira energética enquanto ainda era um ovo, normalmente significava que era, pelo menos, de classificação divindade. Nili tentou injetar sua força da alma inúmeras vezes, mas continuou resultando em fracasso. Isso foi um pouco desanimador. De repente, Nili viu a página remanescente do livro temporal dos espíritos demoníacos guardada em seu peito, estava brilhando com uma luz fraca. Poderia ser que esse ovo foi desenhado para a página remanescente do livro temporal dos espíritos demoníacos. Nili levou a página remanescente do livro temporal dos espíritos demoníacos. A página remanescente voou no ar e uma luz branca fraca caiu sobre o ovo misterioso. Um brilho rapidamente circulou os padrões de inscrição do ovo. De repente, explodiu uma luz dourada do ovo que brilhou em conjunto com a luz originada da página remanescente do livro temporal dos espíritos demoníacos. Essa cena misteriosa fizeram com que Nili e Ezion ficassem um pouco confusos. O espírito do livro temporal dos espíritos demoníacos. Poderia ser que esse ovo estivesse ligado ao livro temporal dos espíritos demoníacos. Besta demoníaca espaço-tempo. Nili murmurou. De repente, um pensamento estranho se formou em sua mente.
Será que essa besta demoníaca do espaço-tempo fosse um animal lendário? Bestas demoníacas espaço-tempo eram uma das existências mais misteriosas entre todas as bestas demoníacas. Elas foram registradas em apenas alguns documentos. Dizia a lenda que as bestas demoníacas espaço-tempo eram extremamente difíceis de capturar, e a quantidade de ovos de bestas demoníacas espaço-tempo também eram muito poucas. Eles não foram registrados em quaisquer documentos. Nos tempos antigos, havia algumas pessoas que foram capazes de encontrar os rastros de bestas demoníacas espaço-tempo. Uma dessas bestas demoníacas era chamada de alce do espaço-tempo. Elas eram mais comuns em comparação com o resto. Sempre que alguém encontrava essas bestas demoníacas, elas geralmente estariam comendo grama. E haveria portais de espaço-tempo que apareceriam em torno delas. Uma vez que alguém se aproximasse de um deles, a besta demoníaca de repente, seria engolida pelo portal do espaço-tempo e desapareceria. Elas seriam transportadas desse gramado nessa linha do tempo, para aparecer em outro local distante no momento seguinte, ou até mesmo desaparecer por completo. Uma vez que desaparecesse de um determinado espaço-tempo, o alce poderia aparecer no mesmo local de uma centena de anos atrás, ou mesmo 1000 anos atrás, porque elas podiam viajar livremente pelo espaço-tempo. No entanto, o alce espaço-tempo não fazia muito contato com o homem ou outras bestas demoníacas, eles também não afetavam o fluxo da história. Além do alce espaço-tempo, as bestas demoníacas do espaço-tempo que foram registradas na história eram os lobos divinos espaço-tempo e os leões demoníacos espaço-tempo, os predadores naturais do alce espaço-tempo, eles viviam da caça do alce espaço-tempo. Se fosse o alce espaço-tempo ou o lobo divino do espaço-tempo ou até mesmo o leão demoníaco espaço-tempo, eles não eram o tipo de criaturas que botariam ovos. A luz a partir da página remanescente do livro temporal dos espíritos demoníacos continuava a brilhar sobre o ovo. Os padrões de inscrição no ovo ficavam se alternando em deslumbrantes e chatas visões. Nili transformava sua força da alma em um fio e procurava uma falha na barreira. Assim que a luz sobre o ovo fraquejou, Nili sentiu uma rachadura na barreira e empurrou sua força da alma para ele. Bum! Nili sentiu como se sua cabeça tivesse explodido. Sua cabeça estava começando a girar em alta velocidade, como se sua mente estivesse passando por vários séculos. Todas as cenas de sua vida anterior estavam piscando dentro de sua cabeça. O misterioso ovo continuou a absorver a força da alma de Nili, drenando-o. Quando Nili sentiu que sua força da alma estava sendo drenada, ele ficou chocado e rapidamente retirou sua força da alma do ovo. Quando ele percebeu que o ovo não estava mais drenando sua força da alma, Nili suspirou de alívio. Nili de repente teve uma sensação misteriosa. A aura dentro do ovo parecia ter ficado mais forte, além disso, Nili sentia uma conexão estranha entre ele e o ovo. Vou levar esse ovo e estudá-lo com calma, disse Nili, olhando para Ezium. Ok. Ezium assentiu com a cabeça. Nili podia levar qualquer coisa que ele quisesse de presente da tesouraria. Nili guardou o ovo misterioso em seu anel interespacial. Ele podia vagamente sentir o quão misterioso esse ovo era, e queria saber se ele poderia quebrar o mistério no futuro. Assim que ele pegou a página remanescente do livro temporal dos espíritos demoníacos, Nili e Ezium saíram da tesouraria. De repente, um som veio do céu.
Nili levantou a cabeça e viu um enorme pássaro que pairava no céu. Era o fundador ancestral Yeyan. O coração de Nili ficou comovido enquanto ele observava o boneco de alma descer do céu. O fundador ancestral Yeyan disse depressivamente: Fedelho Nili, no futuro, eu não farei esse tipo de trabalho nunca mais, é chato demais. Fundador ancestral Yeyan, os membros da Guilda das Trevas são sem lei, eles estão fazendo o que quiserem. Você está ajudando a Cidade da Glória a se livrar desse tumor, é uma tarefa tão gloriosa e nobre, não está feliz, disse Nili, sorrindo. Apesar de eu ter sido morto há milhares de anos, esses descendentes ainda não permitem que eu esteja livre de preocupações. Criando uma guilda das trevas, está pedindo para ter problemas. Na visão de Yeyan, não importa se eram as famílias da Cidade da Glória ou a Guilda das Trevas, eles eram todos os seus descendentes.